Como é importante ouvir a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações, trazendo edificação, paz, direções, consolo, revelação ao nosso espírito. E tantas coisas, queridos, que somente a verdade da palavra de Deus é capaz de nos apresentar todos os dias. Nesses dias, queridos, eu estive conversando com uma grande mulher de Deus e ela me disse assim: Cláudia, muitas pessoas escutam, poucas de fato ouvem o Senhor. E eu fiquei meditando sobre aquilo que ela falou para mim e ela seguiu explicando de que aquelas pessoas que escutam a Deus, elas ouvem a palavra, mas não permitem, que essa palavra ela chegue no coração. Ou seja, são as pessoas que facilmente são sugadas pelas distrações do dia a dia. E aí elas vão para longe do ambiente da prática da palavra. Agora, as que ouvem a palavra do Senhor são as que evidenciam, através dos frutos que acolheram no coração, aquilo que Deus ministrou através do Espírito. Inclusive, queridos, certa vez Jesus disse: aquele que tem as minhas palavras e as pratica será comparado como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós não somente ouvimos, mas praticamos a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz que somos pessoas prudentes, pessoas com sabedoria, e que estamos com a nossa casa, com o nosso homem espiritual firmado nele, que é a rocha. Então, queridos, não é o muito conhecimento que muda as nossas vidas, mas a nossa interação com a palavra de Deus. A palavra que é revelada aos nossos corações e que nos conduz a atitudes de fé. Porque, queridos, nem sempre, eu e você, o homem natural, ele vai querer praticar aquilo que está na palavra, mas o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, que é a parte do nosso ser que está conectada ao Senhor, é a parte que recebe a revelação. E é essa parte que tem prazer, que tem amor, que tem sede por Deus e que vai buscar se posicionar na prática. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo falou que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Mas glória a Deus, queridos, que em Cristo toda a capacidade nos foi dada para andar na prática da palavra do Senhor. E nós precisamos apenas nos render todos os dias e deixar que a voz do Espírito Santo de Deus, ela sempre seja a voz mais forte. Não a voz das nossas emoções ou a voz das nossas vontades, mas a voz do Senhor é que tem que nos guiar. Amém? E hoje o Espírito Santo, nesse começo do devocional, ele pergunta a mim e a você: qual área das nossas vidas hoje que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, deixar ela descer para o coração e gerar uma prática, uma frutificação alinhado com essa palavra? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre as nossas vidas. Aqui Cláudia Rodrigues, em mais um dia no Devocional do Refrigério. Hoje é quarta, queridos, dia 27 de abril, e o tema do nosso tempo de reflexão na palavra e de oração de hoje é uma vida transformada pela revelação e a prática da palavra de Deus. E nós vamos ler hoje, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 22 ao 25. Amém? E a palavra de Deus diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aleluia! Sabe, queridos, não é que seja o nosso muito fazer que traz os resultados de Deus em nós, que gera transformação na nossa caminhada, mas é a nossa rendição à prática da palavra dele.
E isso acontece não por pressão, não acontece por força, não acontece através de um sentimento de condenação na nossa mente. Não é dessa forma. Acontece pela revelação que o Espírito Santo acende no nosso homem espiritual, daquilo que precisamos praticar todos os dias. Sabe aquele momento em que nós recebemos uma palavra de Deus, exatamente aquilo que precisamos ouvir naquele dia? E Deus está ali nos direcionando, está mostrando como nos posicionar, como devemos proceder. E queridos, quando nós estamos com o nosso espírito conectado ao Senhor, sedento, faminto, nós vamos perceber quando é a voz de Deus, mesmo quando o Senhor nos direciona a ter algum posicionamento que a nossa carne não quer. Mas sabemos que seguir o Espírito irá produzir vida. Tiago ele escreveu aqui nestes versículos que somente escutar e não ser tomado de uma revelação espiritual que leva à prática é insuficiente. Amém, queridos? Então, o resultado, né, da palavra de Deus nas nossas vidas não é só a nossa leitura, não é só o nosso conhecimento, isso é muito importante, mas é deixar que a pessoa do Espírito Santo vivifique essa palavra. Inclusive, a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não é só o conhecimento em si é importante, mas o que transforma as nossas vidas é a revelação de Deus. E aí, queridos, quando tem revelação no nosso coração, os passos de fé, as atitudes, seguir aquilo que Deus coloca dentro do nosso espírito, no nosso coração, vai ser algo natural. Porque na verdade o Senhor já está dentro de nós, a vida dele está em nós. Então ouvir a Ele, seguir aquilo que Ele fala, vai ser algo natural, não vai ser algo pelo esforço. Amém? Essa questão de praticar a palavra de Deus é algo tão, assim, que merece a nossa atenção, algo tão sério, algo tão delicado, que a gente pode pensar até com um exemplo bem simples. A palavra diz que nós precisamos lançar sobre Jesus todas as nossas adversidades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas, queridos, se apenas isso for um conhecimento teórico na nossa mente do versículo, e esse conhecimento ele não tiver gerado uma revelação no nosso coração, sabe o que vai acontecer? No primeiro problema do dia, nós ficaremos esgotados emocionalmente, porque em vez de lançar sobre Jesus de fato aquilo que está nos deixando, que está tentando nos deixar apavorados, nós iremos tentar resolver da nossa forma, vamos nos desesperar, vamos passar por agonia, por momentos de lamentação, enquanto o nosso Pai amado, Ele está desejoso que passemos a compreender através de uma revelação no nosso espírito o que é descansar, o que é confiar, o que é fazer dele o nosso lugar de segurança, o nosso Deus provedor. E, queridos, a revelação da palavra, ela nos tira dessa arena de apenas conhecimento e desespero e nos coloca no lugar que, diante dos problemas, nós temos revelação e temos paz. E aí o nosso discurso ele começa a mudar, o nosso posicionamento começa a mudar, as nossas atitudes também. E de repente eu e você nos pegamos já como pessoas de fé diante das adversidades. Sabe aquele momento que você está sendo transformado, você está sendo restaurado, você está nesse processo de renovação com a palavra que você mesmo se vê em determinados momentos e olha assim e diz, meu Deus, é a graça do Senhor sobre a minha vida, é a vida de Deus frutificando através de mim, porque eu não faria dessa forma, eu jamais me posicionaria assim, só pode ser o Senhor em mim. E é exatamente isso, queridos, que buscar essa revelação da palavra, essa comunhão com o Espírito Santo, é que vai nos colocar no lugar da prática. Amém? Esse é o desejo do coração de Deus. Na última live de oração aqui do canal da segunda-feira, o Senhor ele falou grandemente com os nossos corações sobre desenvolver uma mentalidade focada na palavra, através da revelação dos nossos pensamentos. E, queridos, essa renovação, ela vai trazer um posicionamento, ela vai trazer uma vida de fé,
ela vai nos colocar nesse ambiente da prática da palavra e de crescimento espiritual. Amém? E é isso que o nosso Pai tem um forte desejo no coração, de perceber na minha e na tua vida, cada vez mais, o nosso crescimento, o nosso amor, né, pela palavra, mas principalmente pela prática dela nas nossas vidas. Amém? E com essa palavra hoje nós vamos orar. Nós queremos que o Espírito Santo tem graça, tem capacidade para que possamos todos os dias andar na prática da palavra do Senhor. Se você puder, feche os teus olhos nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Exaltamos a sua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Exaltamos a sua palavra e reconhecemos ela como verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra hoje, pelo teu amor que vem nos encorajar, também nos exortar a estar nesse lugar, Pai, da prática, da consideração à tua palavra. Sabemos que não é na nossa força, Pai, não é na nossa capacidade humana, mas é através da tua capacidade, da tua graça, que podemos andar, Senhor, na frutificação daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Espírito Santo, nós te pedimos hoje que cada área das nossas vidas, aonde temos dificuldade de praticar a palavra, de transformar as nossas vidas através da palavra, que você venha trazer direção, venha trazer um novo posicionamento todos os dias, através da revelação da palavra do Senhor aos nossos corações. É o que oramos hoje e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos concede a graça dele para que possamos andar como zelosos praticantes da palavra. E você que foi edificado pelo Espírito Santo, deixa a sua confissão de fé hoje ao Senhor nos comentários. Escreve assim: a minha transformação vem através da revelação e da prática da palavra de Deus. Amém. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa. Queria te fazer o pedido do final do vídeo. Se você tem sido edificado pelo devocional do refrigério, pelo conteúdo postado aqui no canal, deixa o seu like. Dessa forma você vai estar abençoando para que essa palavra seja recomendada para alguém que ainda não conhece esse tempo. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo momento aqui no canal.